No dia 20 de novembro, a gente tem no Brasil o Dia da Consciência Negra. Essa data marca o aniversário de morte de Zumbi dos Palmares, um dos maiores ícones da luta por direitos dos negros no país. Ele foi líder do maior quilombo brasileiro, o Quilombo dos Palmares, e ajudou a libertar inúmeros escravizados. A data foi escolhida no lugar do dia da abolição da escravatura como símbolo do racismo que ainda é muito presente no Brasil. O fim da escravidão não significou o fim da desigualdade, foi um fim burocrático. No mês de novembro, a gente relembra não só o sofrimento do povo negro por mais de 300 anos de escravidão, mas também o caminho que ainda precisa ser percorrido em busca de igualdade racial. Muitos cineastas negros incríveis no Brasil e em Hollywood fizeram filmes sobre a experiência de pessoas pretas na sociedade. E a gente separou 3 para você assistir e refletir. Did you know that the very first assembly of photographs to create a motion picture was a 2-second clip of a black man on a horse? And that man is my great-great-grandfather. Great. There's another great-grandfather. But that's why back at the Haywood Ranch, as the only black-owned horse trainers in Hollywood, we like to say, since the moment pictures could move, we had skin in the game. Não, Não Olhe é o filme mais recente do Jordan Peele, o diretor responsável por Corra e Nós. Ele retoma a parceria com o ator vencedor do Oscar, Daniel Kaluuya, para criar mais uma obra que mistura terror com problemas sociais. Nesse longa, os irmãos O.J. e Emerald Haywood são donos de um rancho na Califórnia em que eles treinam cavalos para filmes. Eles perderam o pai recentemente num acidente um tanto quanto estranho e os negócios vão de mal a pior. Quando os irmãos descobrem um objeto voador não identificado nas nuvens ali sobre a sua casa, eles decidem que essa é a oportunidade perfeita para fazer uma grana extra. O plano é capturar imagens daquele objeto, comprovar a existência dos alienígenas e enriquecer. Mas isso não vai ser fácil. O tal OVNI, na verdade, é uma criatura enorme, faminta, irracional, e ela tá para poucos amigos. O longa aborda temas de exploração, a exploração de animais, a exploração de tragédias, a exploração de pessoas pretas. O O.J. e a Emerald são descendentes do homem que apareceu na primeira sequência de imagens em movimento da história, o Cavalo em Movimento, de Edward Muybridge. A identidade do cowboy negro visto nessas imagens é completamente desconhecida. Afinal de contas, como deixa tudo claro o próprio título do projeto experimental, a estrela é o cavalo. Esse homem negro era considerado menos importante do que um animal e por isso acabou se tornando uma figura perdida na história do cinema. Em Não Olhe, o Jordan Peele dá para ele uma família, usa o legado dele para levantar questões importantes sobre a indústria midiática. Bom, enquanto os irmãos Haywood tentam registrar imagens da criatura que ronda a casa deles, muita gente é engolida. A sobrevivência dos dois depende da identificação com a criatura. E no fim das contas, essa identificação é inevitável. Porque para a sociedade, os corpos deles, assim como dos cavalos e do alienígena, são objetos de entretenimento facilmente descartáveis. Se Não Olhe tem uma abordagem cósmica e filosófica, Medida Provisória coloca o dedo assim, ó, direto na ferida, sem papas na língua. O filme pode ser uma distopia, mas ele é extremamente direto ao falar de racismo. O meu nome é André e esse aqui é meu primo, Antônio. E esse vídeo é pro mundo inteiro nos ouvir. O longa se passa no Rio de Janeiro, de um futuro não tão distante. Nele, o governo brasileiro decreta uma medida provisória, oferecendo a todos os cidadãos negros uma passagem só de ida para a África. A iniciativa é vendida como se tivesse o objetivo de reparação pelo passado escravista, para ajudar descendentes de escravizados a se reconectarem com as suas raízes. Só que a quem quer ficar no Brasil não é dado o direito de escolha. Rapidamente o governo, a polícia, o povo começam a caçar pessoas pretas e mandar eles para a África à força. No meio dessa situação toda, estão o casal Capitu e Antônio e o primo dele, o André. É uma médica, um advogado e um jornalista. Eles dividem um apartamento e sempre foram socialmente engajados. Aí quando tudo isso acontece, o trio decide lutar contra a medida, mas acabam sendo separados. Os dois homens ficam presos no apartamento e a Capitu vai parar no Afrobunker, onde um movimento de resistência está se formando. Medida Provisória é o primeiro longa-metragem de ficção dirigido pelo Lázaro Ramos. Ele conta com estrelas como a Thaís Araújo, Seu Jorge, Adriana Esteves, Renata Sorrah, Emicida. E tem o Alfred Enoch, de How to Get Away with Murder, fazendo sua estreia no cinema brasileiro como protagonista, o Antônio. O ator Alfred Enoch nasceu na Inglaterra, mas a mãe dele é brasileira. Ele tá sempre visitando o país e fala português perfeitamente. Ninguém é obrigado a ir, não é? Não. Vai quem quer.
Agora, um filme que toca especificamente na situação das pessoas pretas nos Estados Unidos é o documentário A 13ª Emenda. Dirigido pela Ava DuVernay, de Selma, Uma Luta pela Igualdade e Olhos que Condenam, o longa trata do sistema carcerário do país. 1 out of 4 human beings with their hands on bars, shackled, in the world are locked up here in the land of the free. A tal 13ª Emenda da Constituição, que dá título ao filme, foi a lei que aboliu a escravidão nos Estados Unidos. O documentário chama atenção para um detalhe muito importante: ela tem uma exceção. Alguém pode ser escravizado como punição por crimes. E não é nenhuma coincidência que a maior parte da população carcerária americana é composta por pessoas negras, e também não é à toa que em discussões informais, inclusive no Brasil, comumente alguém sugere que pessoas encarceradas deveriam trabalhar de forma forçada. Os Estados Unidos não é o único lugar do mundo em que pessoas pretas são presas com muito mais frequência do que pessoas brancas. Infelizmente, a situação do Brasil não é muito diferente. Só que ao contrário daqui, onde a população preta é maioria, lá a população preta é minoria. Ainda assim, a quantidade de negros presos no país é 5 vezes maior do que a de brancos. A 13ª Emenda dá uma aula de história americana para explicar o fenômeno do encarceramento em massa e a sua ligação direta com a escravidão. O filme desmistifica ideias racistas sobre negros terem mais tendência à violência ou criminalidade com base na comprovação histórica. Ele mostra exatamente como narrativas como essa são difundidas, mesmo que implicitamente. Muito ainda precisa ser feito para se conquistar a igualdade racial. Para alguns, a escravidão parece um passado distante, mas as pessoas pretas do planeta inteiro ainda sofrem as consequências dessa realidade infeliz até hoje. O cinema não tem o poder de mudar o mundo de uma hora para outra, mas pode sim mudar a visão das pessoas sobre o mundo à sua volta. Vale muito seu like.